Fala, massa atleticana ligada aqui no canal. Hoje o Atlético Mineiro vai jogar contra o Remo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Atlético. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Atlético Mineiro, mercado da bola, transferências e tudo mais. Fica até o final do vídeo que tem novidade bombástica pra você, torcedor do Galo. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Atlético Mineiro. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do Galo. A gente já vai falar sobre o time do Galo que vai estar em campo, né? Tem algumas dúvidas, principalmente no meio-campo, quem pode começar jogando, se o Barba vai rodar um pouco esse elenco, mas segura a ansiedade atleticano, daqui a pouquinho a gente traz informações. Ó, tá ventando demais, segura a câmera aí, viu, Zé? Senão esse negócio cai. Rapaz, ó, Tupetinho tá até saindo aqui, ó. Confronto histórico, né, do Atlético contra o Remo. O Galo leva vantagem nesse retrospecto geral. São 9 vitórias, né, 5 empates e 2 derrotas. O último jogo das equipes foi este ano, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Um jogo bem estranho do Galo. O Galo começou vencendo, parecia um jogo controlado. Levou a virada, teve uma falha bizarra do Renan Lodge e aí depois acabou empatando no finalzinho. A última vez que o Atlético enfrentou o Remo fora de casa foi em 2021, naquele ano histórico do Galo, vitória por 2-0 pela Copa do Brasil, na campanha vitoriosa também nesta competição. Mas só lembrando, naquela partida o jogo não foi no Mangueirão, agora vai ser lá no Mangueirão, que o Fael conhece muito bem. Conhece, Fael, o Mangueirão? Lá ele. Ai. Vamos lá. Ano passado, inclusive, o Galo ganhou como visitante contra o Remo também. Aquele gol do Rony de fora da área. É um adversário chato. É um adversário que mesmo jogando com um a menos ali contra o Santos, lutou muito, tem conhecido da torcida também, como o Zé Wellison, aquele zagueiro Zé Ivaldo, que foi do Cruzeiro, tá lá. O Aleph Manga tá lá. Tem alguns jogadores ali que o torcedor bate o olho e conhece, como o Pikachu, que já fez gol no Galo, inclusive aqui na Arena, de contra-ataque. Em 2021 também contra-ataque, jogando pelo Fortaleza. Jogadores perigosos. Eu acho que o Galo vai ter trabalho, mas é um Remo que, pela posição que está na tabela, vai ter que sair pro jogo. Não vai poder esperar o Atlético. E nessa, a gente pode aproveitar realmente essa necessidade do Remo se expor e aproveitar jogadores de velocidade como o Coelho, para um contra-ataque. Não acredito que o Cassierra vai ficar encaixotado no meio de 8 jogadores ali e ele tendo a oportunidade tem que finalizar, tem que realmente sair dessa fase dele de terminar um jogo sem conseguir uma finalização se quer esse longo jejum de gols também. E já eu falo sobre um desfalque importante que a gente tem e como resolver isso. O que muda no Galo também? É um pouco difícil, né, desvendar os mistérios na cabeça aí do Barba Domingues, o Eduardo Domingues, porque quem parecia fora dos planos tem jogado mais, o Igor Gomes, que é meia também, né, o Scarpa, que a gente acreditava que pudesse ter mais oportunidades depois dessa recuperação dele, da artroscopia que ele teve no joelho, não vem jogando por enquanto. Então a gente espera para saber se o Barba pode fazer algumas mudanças nesse sentido ou não. Vamos então para aquilo que a gente tem certeza, a informação que é certa, né? Quem está fora da partida, com certeza, é o Renan Lodge. O lateral esquerdo levou o terceiro cartão amarelo e não joga. A tendência é o que Cauã Pacini, o substituto natural dele, esteja em campo entre os titulares. Os titulares, né, Bel? E aí fica uma dúvida grande também no meio-campo do Atlético, né? O Barba tem rodado um pouco ali nessa meiuca do Galo. Ora joga o Tomás Pérez, o Alan Franco, o Cissé, o Maicon, enfim. Aí eu deixo essa questão para o Fael, trazendo agora a provável escalação do Atlético que enfrenta o Remo. Exatamente, Lauro. Esse é o setor que tem acontecido uma rotatividade maior no elenco do Galo. O Tomás Pérez apareceu aqui em alguns jogos, o Cissé apareceu contra o Juventude, mas eu acho que o Barba esperava um Juventude mais fechado e por isso colocou o Cissé, imaginando a possibilidade de pisar um pouco mais na área do adversário. Ele cita o Maicon sobre ter pernas na sequência. Acho que ele volta com o Maicon por aqui, mas acho que se tivesse a urna para o atleticano decidir, ele continuaria com o Cissé para ter essa ofensividade, já que a gente perde o Lodge, que é o principal atacante do Galo. O Pacini sobe também, inclusive fez o gol contra o Ceará na Copa do Brasil.
mas o Pacini não é como o Lodge, que fica quase como ponta esquerda o tempo todo. Acho que o Lianco não vai ter tanta necessidade de cobrir o Pacini o tempo todo como tem acontecido com o Lodge. Com o Lodge subindo menos, a gente imagina um lado esquerdo enfraquecido. Então você tem que equilibrar um pouco mais essas subidas. Cacerra, não precisa vir para cá para fortalecer, não. Fica dentro da área para finalizar, porque essa marca dos atacantes ainda é muito baixa na temporada. E hoje é o grande problema a ser resolvido pelo Galo, Bel. Vamos à capital paraense. Cláudio Rezende chega com as informações. Fala, Claudão, boa noite. Um abraço, boa noite a você também, a todos do apito final da Itatiaia. O Galão da Massa chegou aqui a Belém do Pará, tentando mais uma vitória como visitante. O Galo emplacou, hein? Uma sequência importante. Classificação na Copa do Brasil foi em Caxias do Sul. Agora, aqui na região norte do país, tentando vencer mais uma no Brasileirão. A última foi contra o Palmeiras. O líder não aguentou o Galo em São Paulo. Amanhã o Remo, que foi eliminado pelo Santos no meio de semana na mesma Copa do Brasil. São 23 jogadores relacionados pelo técnico Barba Domingues, que deverá fazer mudanças no time pela sequência de jogos próximos e viagens. O Atlético já esteve em Caxias, agora aqui em Belém do Pará, nesse fim de semana, joga amanhã às 6h30 e na quarta-feira já estará em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Aí já é outro campeonato, é a Copa Sul-Americana contra o Bragantino. Daqui a pouquinho vamos trazer possibilidades de mudanças nesse time do Galo. Tem jogador suspenso, tem jogador lesionado de última hora. A gente vai falar aqui no apito final. O Gustavo Scarpa não veio. Gustavo Scarpa, que se recuperou recentemente de uma cirurgia que ele fez, né, no joelho, que vinha incomodando antes da parada para a Copa. Mesmo não tendo jogado, ele nos treinamentos sentiu um incômodo muscular. Foi detectado um edema, nada muito grave, mas não pôde jogar, não pôde vir para cá. Então o Scarpa está fora e o Renan Lodge também. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o garoto Pacini, que fez o gol salvador contra o Ceará na Copa do Brasil. Quem não se lembra? Estará amanhã tendo outra oportunidade nesse time do Galo, do Barba Domingues. Mudanças no meio? O treinador falou que o meio campo ali ele vai ter que alternar a turma. Ele já vinha contando com o Maicon e Tomás Pérez entre os titulares contra o Juventude. Jogaram o Alan Franco e o Cissé. Pode mesclar ou pode voltar com a dupla, o Maicon com o Tomás Pérez. Pode colocar o Maicon com o Cissé. O Igor Gomes está jogando bem nos últimos jogos. Pode substituir ali o Bernard. São possibilidades desse time do Galo para encarar amanhã o Remo aqui no estádio Mangueirão, em Belém. Tomara que não chova, hein? Porque lá tem, você sabe que tem e é verdade, eu não tô zoando, não. Tem uma chuva da tarde, que depois da chuva a gente encontra. Porque cai uma chuva à tarde e, meu amigo, é um calor. Além do que pode piorar a situação do gramado, que já não é bom, né, Roma? Pois é. É algo que preocupa, porque muda até mesmo o estilo de jogo. O Atlético enfrentou o Juventude fora de casa e teve muita posse de bola, até porque o gramado permitia, né? O Alfredo Jaconi tem um gramado muito bom. Maravilhoso. Então dá pra tocar a bola, valorizar a posse. Diferente do Mangueirão, que não tem esse gramado espetacular, não. Então é um jogo mais de ligação direta, de explorar contra-ataque, velocidade, de cruzamentos. E o Atlético precisando desse resultado, vem numa recuperação, né, Romano? O Atlético melhorando principalmente como visitante, não perdeu como visitante, né, desde o retorno e antes mesmo da pausa já tinha vencido o Vasco, então tá engatando uma sequência boa, tá criando cada vez mais uma identidade, uma forma de jogar e vai pegar um Remo que tá jogando pelo desespero porque ainda acredita numa permanência na Série A, mas é uma situação delicada, então o Remo aposta todas as fichas nesses jogos em casa para tentar conseguir essa permanência, fugir do rebaixamento. E a situação do Remo não é fácil. O Remo perdeu uma pancada de jogadores, teve um julgamento no STJD. O cara deveria ter cumprido, não cumpriu, vai ter que cumprir no Brasileiro. Era a Copa do Brasil, vai ter que cumprir no Brasileiro. Quer dizer, o Léo Condé com muitos problemas lá. O Marlon, né, que vai cumprir suspensão. Fazendo uma comparação, assim, já que o último duelo do Atlético foi contra o Juventude, eu acho até que, por mais que seja um time de Série B, Romano, eu acho o Juventude mais organizado defensivamente do que o Remo. Só que o Remo, como tá jogando a Série A e aí aumentou um pouco o investimento, ele tem mais jogadores
para decidir jogos. Não estou falando que são caras espetaculares, mas na comparação com Juventude. Então, por exemplo, tem um Aleph Manga aqui que é bom, tem que ficar de olho. Aquela quantidade de gols que o Atlético sempre sofria, todo jogo do Atlético você tinha uma certeza, vai tomar um gol. E a outra certeza era, Claro. O goleiro vai ser o melhor em campo. Com o Everson sempre tendo que salvar. Então, assim, o Everson não tem sido eleito melhor em campo nos últimos jogos. É um bom sinal, porque ele não está precisando salvar tanto. A defesa do Atlético está ajudando mais. O ótimo goleiro, excelente Everson. E aí, quando você não fica sofrendo tantos gols, a sua chance de vencer, obviamente, aumenta. É muito importante que o Atlético consiga um bom resultado, tá vivo nas Copas, tem uma expectativa ou uma esperança de conquistar ainda um título, ou na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, mas o brasileiro nunca pode ser deixado de lado. O Atlético já tem uma lição bem recente dos últimos anos do que significa abrir mão do Campeonato Brasileiro. É verdade. E paralelo ao jogo do brasileiro, o Atlético também, ontem nós trouxemos aqui a informação do César Luiz Merlo, com relação ao Kevin Castanho. E aí, Cláudio Rezende? Kevin Castanho, como é que tá a negociação? E aí tem Fred também, conta pra gente. Tá caminhando bem pelas apurações de nossos colegas, né, lá da imprensa argentina, o Kevin Castanho, o volante colombiano que esteve na última Copa do Mundo agora e é do River Plate. O Galo encaminhado aí com o empréstimo dele por 1 ano, opção de compra. Esse é um primeiro volante. E o Fred, é um sonho da diretoria atleticana, o Fred que é mineiro de Belo Horizonte, atleticano, a família toda querendo, né, que ele possa jogar no Galo. E nas últimas horas aí houve um acerto, pelo menos verbal, entre o jogador, né, o seu empresário, com a diretoria do Fenerbahçe, clube dele na Turquia. A família do Fred está por lá, já providenciando a mudança, hein? O Atlético adota cautela, dizendo que tem que esperar uma negociação complexa, até porque depende da saída do jogador do Fenerbahçe. Então o Galo fica com mãos atadas nessa situação. E se ele ficar livre, já tem um acordo entre Fred e Galo para que ele possa ser jogador do Galo, do Atlético. É um sonho do Galo e também do jogador, que o próprio Paulo Brax falava ontem. Por falar ainda em negociações, o zagueiro Ivan Roman, próximo de se acertar por empréstimo com o Colo-Colo, para ser colega do goleiro Vozinha, que foi destaque na Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, que também está lá no Colo-Colo agora. Kevin Castanho e Fred, parece que o negócio do Fred tá caminhando, hein? Pois é, Romano, ontem a gente falou dessa novela. Essa novela poderia ter sido encurtada se o Atlético fizesse um movimento assim de colocar uma grana, mas o Atlético deixou bem claro que não faria investimento nessa janela, então é normal que a negociação se arraste, porque o Atlético depende de uma rescisão do Fred com o clube turco, e não é fácil. Ele não é qualquer jogador lá, tanto que o treinador não queria abrir mão dele. É um cara importante pro time, pro Fenerbahçe, e parece que agora, né, de acordo com a informação do Cláudio aqui, vai dar jogo, o final vai ser feliz pro atleticano. E eu acho uma baita contratação, Romano. Acho que é um cara que chega para ser titular, uma qualidade acima da média pro futebol brasileiro, eleva muito o nível do meio de campo do Galo. E a vontade do Fred tá pesando muito para que ele seja jogador do Galo. E é importante demais que o cara chegue afim, né? E ele tem o esforço mesmo de vestir a camisa do Atlético. E aí o torcedor pode perguntar assim, mas o Ivan Roman saindo e tudo mais, tem um limite de 9 estrangeiros, né? Tem isso também. O Atlético acho que já bateu no teto lá dos estrangeiros, né? Você fala até pela chegada do Castanho, né? Que é mais porque, um você tem 3 equatorianos, um argentino, 2 argentinos, na verdade, né? Que tem o Tomás Pérez e o Tomás Coelho. Pérez e o Coelho. 5. Aí você tem um chileno, né? 6. O Cissé é outro estrangeiro. 7. Thiago Borbas. Aí você tem Thiago Borbas, 8. E tem o Cassierra, 9. Então você já tem esse limite de 9, né? Então, assim... Aumentou, né? Porque antes eram 7. Eram 7. E tem um detalhe. O menino não vai jogar. Os treinadores não vão colocar ele para jogar. Bota ele para valorizar, vai ser por empréstimo, não vai ser venda. E aí, quem sabe, ele no Colo-Colo, que é o grande time, é o maior time do Chile,
E ele não se destaca, e aí o Atlético ou faz uma grana ou ele volta. Eu até falei aqui ontem que eu não era contra essa negociação porque não tá jogando, então não tá sendo valorizado. Mas eu era contra uma venda, porque você não conseguiria um grande valor para um cara que não tá na vitrine, porque não tá jogando. E aí, por empréstimo, a situação é melhor, porque é justamente isso que você falou. Lá no Colo-Colo, a tendência é que ele jogue muito mais. E aí, se ele jogar, se ele evoluir, ou ele volta, o Atlético consegue uma venda por um valor maior. Até para recuperar o que foi investido, né? Até para recuperar a grana que investiu nele. Eu ainda tenho esperança no Ivan Roman. Que ele possa vingar no Atlético. Eu também acho. Um bom jogador, já vi muito potencial nele. É que, assim, tem algo que ainda não encantou os treinadores que passaram. Mas tomara também, Romano, que o Atlético abra espaço também para o Vitão, para ele ter oportunidades. Por exemplo. Hoje tem Atlético Mineiro e Remo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa dos 3 pontos para se aproximar de vez do G6. Para isso, basta que a vitória se confirme para que os mineiros entrem na briga pela Libertadores. Tendo em vista que o clube mineiro possui um jogo a menos em relação aos seus adversários mais bem colocados, com exceção do Botafogo e do Bragantino. Na história, Remo e Atlético Mineiro se enfrentaram em 10 oportunidades, com uma bela vantagem atleticana. Todos foram 7 vitórias para o Galo, 2 empates e apenas uma vitória do Remo. No primeiro turno, ambas as equipes saíram com um ponto após a partida movimentada que terminou em 3-3 na Arena MRV. Na ocasião, o Remo vencia até o último minuto quando saiu o gol salvador de Dudu para salvar os mineiros da derrota. Torcida do Galo, deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você espera do Atlético no jogo de hoje? Quanto você acha que vai ficar o jogo? Essas foram as notícias de hoje do Atlético Mineiro. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho também e até a próxima com mais novidades do Galo.